Neste domingo nós temos para refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 5 a 19. E nesse trecho, Jesus faz um discurso que, em primeiro lugar, ele começa a esclarecer que tudo é passageiro. Então as pessoas estão admirando a beleza do templo, e ele diz assim: vocês estão admirando essas coisas, mas tudo isso um dia será destruído. A intenção de Jesus não é contra a cultura, a expressão artística ou a arquitetura, nada disso. Simplesmente é alertar que nós não devemos nos apegar demasiadamente às coisas materiais. Por quê? Porque tudo na vida é passageiro. Nós estamos somente de passagem por aqui. E nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Por quê? Porque nós somos viajantes, simplesmente viajantes nesse mundo. Nós podemos usufruir das coisas, ter momentos prazerosos, não é, com o mundo, mas nós não podemos nos apegar às coisas, porque isso seria uma grande ilusão. Isso seria ir contra a lei da própria natureza. E aí depois Jesus continua o seu discurso dizendo que haverá perseguições, que pai irá contra filho, que amigo irá contra amigo, e, enfim, de uma forma metafórica, o que Jesus vai esclarecendo aqui, que quem assume a mensagem de Jesus, fatalmente vai ter problema na sua vida. Por quê? Porque se nós analisarmos bem os indivíduos, nós temos pessoas que seguem Jesus Cristo e aí se tornam extremamente libertárias. Porque quem segue Jesus Cristo não é aquela pessoa que segue regras morais, mas que segue a lei do amor e entende cada situação através do amor e do querer bem ao outro. E aqui eu ultrapasso qualquer tipo de moralidade. Eu não estou num cabresto, eu não estou numa cartilha, preso a uma cartilha que eu devo seguir cegamente. Não, eu estou totalmente livre para pensar as situações através da perspectiva do amor, através da perspectiva da vida. E me perguntar sempre, o que nesse momento agora, nessa situação, o que leva mais à vida para o ser humano e para todos os seres vivos? Então aqui a pessoa se torna extremamente libertária. Ela se torna-se desapegada a tudo que ela possui, ela se torna uma pessoa livre para amar, ela se torna uma pessoa comprometida com a justiça, ela se torna uma pessoa que não está presa a convenções. E quando a pessoa é assim, ela é extremamente mal entendida e muitas vezes reprimida por pessoas que estão extremamente presas ao moralismo, a convenções, a regras que estão ditadas em cartilhas. Então aqui nós entendemos muito bem uma coisa, que seguir Jesus Cristo não é necessariamente estar pertencendo a uma religião, mas é atingir uma consciência. E essa consciência é a consciência do amor, a consciência do querer bem a todas as pessoas. E muitas vezes pessoas que estão dentro de religiões não estão seguindo a Jesus Cristo, mas estão seguindo simplesmente artigos de fé que mais colocam um cabresto nessas pessoas e fazem com que elas deixem de pensar, deixem de raciocinar, porque as respostas já estão dadas. E essas pessoas acabam entrando num moralismo extremo que vai contra a própria natureza. E aí, quando essas pessoas vivem dessa forma, ou investem a sua vida dessa forma, é para elas intolerável uma pessoa que é livre, uma pessoa que é liberta, uma pessoa que simplesmente tem atitudes por amor, uma pessoa que, por exemplo, ao invés de ir à missa, recebe uma visita em casa. Certa vez alguém me perguntou: olha, padre, eu deixei para ir à missa no domingo à noite, mas de repente acabei recebendo uma visita de surpresa. E aí eu não pude ir à missa. E aí eu disse assim: mas você recebeu bem essa visita? Você foi hospitaleiro? Você foi amigo? Você teve uma conversa sadia, boa? Você fez essa pessoa se sentir bem na sua casa? Ela falou para mim: não, foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu disse: bom, aí foi a sua missa então. Por quê? Porque missa é ouvir a palavra de Deus e é viver a comunhão. Então você, recebendo de forma hospitaleira e amiga essa visita, você foi uma pessoa que viveu a palavra de Deus
e foi uma pessoa que viveu a comunhão com o ser humano. As pessoas que vivem em preceitos religiosos ou presas a preceitos religiosos e presas a uma cartilha, elas acabam não entendendo essa situação. Situações que o próprio Cristo viveu, não é? Porque ele era um ser libertário. Havia a prescrição de guardar o sábado, mas Jesus esclarece muito bem às pessoas: olha, se a vida estiver em jogo, se eu puder fazer alguma coisa pela vida no sábado, eu faço. Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, as regras não foram feitas para o ser humano e não o ser humano para as regras. Então nós não podemos ser escravos de convenções e de regras que muitas vezes são regras religiosas, mas históricas, ou seja, que pertencem a um determinado contexto histórico e que nem sempre são aplicáveis a determinadas situações. Então eu preciso ser uma pessoa livre, e seguir Jesus Cristo é ser uma pessoa livre, uma pessoa que pensa por si mesmo, uma pessoa que pensa através do amor, através desse querer bem as outras pessoas e a vida. E aí com certeza perseguições irão acontecer. É interessante que nas religiões acontece aquela coisa de que a perseguição é o preconceito da sociedade frente à minha vivência religiosa. Não é bem isso. O que acontece é que se eu realmente amar as pessoas, eu não vou dizer sim à injustiça que existe na sociedade, eu não vou dizer sim à opressão que existe, eu não vou dizer sim ao egoísmo que existe, eu não vou dizer sim ao desamor que existe. E aí eu vou criar problemas. Eu vou ter problemas no meu trabalho, eu vou ter problemas em qualquer lugar da sociedade onde eu realmente viver o amor ao próximo e o amor à vida, que é aquilo que Deus criou. Então, aqui nós temos uma polaridade entre pessoas libertárias, pessoas que são livres para amar, e pessoas presas a convenções, a regras sociais e até mesmo a regras religiosas, que são reprimidas, que são pessoas que não sabem viver o amor, que são pessoas que não sabem pensar e, portanto, são pessoas que invejam demasiadamente as pessoas libertárias e aí procuram reprimi-las. O Cristo foi crucificado, não foi por acaso. Por quê? Porque ele foi uma pessoa libertária. E aqueles que viviam presos às regras sociais e religiosas não aguentavam ver uma pessoa tão livre, tão liberta, que circulava livremente na sociedade, quebrando convenções sociais porque amava o ser humano. Então a escolha é sua. Ou você vive a liberdade de filho de Deus, vive essa liberdade para amar, vai romper com certeza com convenções sociais e religiosas, mas você vai realmente seguir a Jesus Cristo. Ou então você fica sendo preso, escravo de convenções que muitas vezes são antinaturais, que vão contra a sua própria natureza e vão contra o próprio amor. E aí você vai ser um escravo, que automaticamente vai invejar quem é livre e quem é liberto, e quem leva a liberdade às pessoas. A escolha é sua. Agora, seguir Jesus Cristo é uma coisa muito séria, porque você tem que aguentar as consequências. Mas eu digo para você, é preferível aguentar as consequências e ser uma pessoa libertária do que ser um escravo e viver uma vida cômoda.